Vamos dar início ao nosso momento de escola bíblica dominical, como tem sido nosso costume. É impossível que a gente perceba algo acerca de Deus sem que Ele abra o nosso entendimento, sem que Ele nos auxilie nesse processo. Então vamos pedir o auxílio de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, diante do Senhor nós estamos mais uma vez, como teu povo reunido, a pedir o teu auxílio, a pedir o teu auxílio para que possamos perceber cada vez mais e melhor a tua palavra, em percebendo a tua palavra, perceber quem o Senhor é, aquilo que o Senhor faz, e nós pedimos do teu auxílio. Também te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos reunidos dominicalmente, de estarmos reunidos para estudar mais da Tua Palavra e mais do Senhor num dia ensolarado, um dia bonito. E nós somos gratos por isso. E somos gratos pois nós clamamos a Ti, sabendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende. E é isso que nós fazemos agora. Pedimos ao Senhor e agradecemos através do santo nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente, vamos ajudar os turistas, aqueles que voltaram agora. Que momento nós estamos na EBD? A gente fez o desvio por João, certo? Então, a gente fez o desvio, agora nós retornamos para a confissão. Voltamos para a confissão, continuamos o nosso processo de revisão até chegar no capítulo 20, para depois do 20 a gente começar um capítulo novo, o capítulo 21. Qual foi o último capítulo que nós vimos? Adoção, que é o capítulo de número 12. Capítulo de número 12. E é interessante, né? Porque a adoção tem a ver com o texto da pregação de hoje também. Então, nós começamos a revisão no capítulo 9, 10, 11 e 12. Vimos 2 capítulos por aula, a gente está num ritmo forte. Porque teve capítulo que nós gastamos 8 aulas, por exemplo. Se a gente viu 2 por aula, estamos num bom ritmo, né? Então pronto, vamos começar com o capítulo 13, um capítulo importante, que é o capítulo que fala sobre a santificação. Então, um capítulo que lida com aquele momento da nossa vida que tem início quando nós começamos a crer em Jesus Cristo, que também tem a ver com a nossa pregação hoje, e vai até quando? Nós leremos no capítulo que isso vai até que ele venha ou que a gente morra. Então, o processo de santificação é algo que dura, né, a vida toda do cristão. Então, vamos ler aqui, aproveitar que o projetor voltou, né, temos uma boa imagem novamente, creio que todos conseguem acompanhar a leitura. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente, pelo poder da morte e da ressurreição de Cristo, por sua palavra e pelo seu espírito que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é neles destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então vamos, como tem sido a nossa prática, vamos por partes. O que chama a atenção de vocês nesse primeiro parágrafo aí? Da leitura básica que a gente fez, você olha, o que te chama a atenção? Então existe um chamado que é eficaz, né? A gente pode falar de uma graça que é irresistível, né? Então Deus chama alguns e Ele chama de tal forma que eles vêm. Então esse chamado é eficaz. O que mais? Então a gente vê que esses chamados, eles são regenerados. E a regeneração pressupõe aquela cirurgia cardíaca, certo? A troca de coração. Então, eles têm agora um novo coração. Jeremias fala lá do coração de
carne no lugar no coração de pedra. Então eles recebem um novo coração. E esse novo coração associado a um novo espírito. Então, essa ideia do homem interior todo é renovado, né? Tem um texto que vai dizer que em Cristo nós somos, todas as coisas se passarem, nós somos o quê? Nova criatura, né? Uma forma de traduzir essa nova criatura é uma nova criação. E eu creio que nova criação faz bastante sentido, porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós fomos transformados, nós nos tornamos agora praticamente um outro tipo de ser. Nós somos agora uma nova criação, porque nós fomos feitos agora de uma maneira espiritual diferente, porque agora nós temos contato com Deus, nós temos intimidade com Deus, nós estamos unidos a Cristo. Então pronto, o que mais chama atenção? Como? Podemos dizer que é um novo nascimento. É o novo nascimento, essa ideia do novo nascimento, que se Deus quiser e eu estiver vivo até lá, nós veremos em João 3, né, a ideia do novo nascimento, né, quando Nicodemos interage com Jesus. O que mais que vocês veem aqui no texto? Só a Tereza que sabe ler aqui, quem mais? Me ajuda aí, gente, vamos lá. Então nós somos santificados real e pessoalmente. E aí, se é pessoalmente, o que é uma lição que a gente pode tirar? Que é individual. Então, existe um aspecto de que, vamos pegar o meu caso, que sou casado. Se minha esposa tiver uma vida de intimidade com Deus e eu não, se você está no nosso meio, o povo está envolvido com Deus, agarrado com Deus num processo de santificação, e você não vai ser santificado. Então, existe esse pressuposto dessa individualidade dentro do processo de santificação, mas o processo de santificação, ele não acontece apenas individualmente. Então, existe um aspecto da santificação que acontece coletivamente. Então, individualmente, nós somos santificados quando nós coletivamente adoramos a Deus, no culto público. Então, isso é uma coisa importante. O que mais que nós vemos aí? Como? Por meio de Cristo, né? Então, ele vai falar aqui do poder da morte e da ressurreição, né? Eu acrescentaria que essa ideia de que essa morte e a ressurreição, elas só fazem sentido por conta da vida de obediência, mas a gente já viu isso no capítulo anterior, né? no capítulo 8, no mediador e tudo mais. Mas não é só por meio de Cristo. O que mais que fala? Da palavra e do Espírito. Então isso é importante para a gente entender que não existe santificação sem ação do Espírito e não vai existir santificação sem o uso da palavra. Então não adianta você querer levar uma vida sem uma vida devocional, uma vida sem devoção a Deus, uma vida sem leitura da palavra e querer que a sua vida seja transformada. Não adianta você esperar, aqui quem é da internet, aí tem uns memes, teve uma época que tinha um meme assim, Deus pegou esse ingrediente e me fez lá, né? Aí cada um põe um ingrediente. Não adianta você esperar que um dia, aquilo que falta para você, Deus vai simplesmente virar uma jarra miraculosa, que vai cair algo em você e está tudo feito. Ele estabeleceu meios através dos quais a santificação acontece na nossa vida. Também falarei disso na pregação, mas isso envolve leitura da palavra, meditação da palavra, oração, culto público, estudo da palavra junto com os irmãos, discipulado, caminhada, preocupação uns com os outros, vida na igreja. Ainda que Deus possa, num momento, de uma maneira quase que instantânea, mudar um desejo do seu coração, existe nesse processo aquilo que aconteceu anteriormente. Então existe uma busca e pode ser que num dado momento aconteça uma mudança brusca, uma mudança repentina, uma mudança drástica, mas isso vai estar associado a uma caminhada.
Então não existe santificação apartado dos meios que Deus estabeleceu. Então, eu acho muito interessante, porque você vê que Deus ele não apenas fala o que tem que acontecer, Ele dá os caminhos, os passos, os meios para que isso aconteça. Né? Então pronto, o que mais que chama atenção? Exato, e o interessante, ó, ele fala depois da habitação do Espírito, ele fala, o domínio de todo o corpo do pecado é neles destruído. Então existe uma coisa que é a escravidão em relação ao pecado. Que todo descrente, ele é escravo do pecado, ele é incapaz de se libertar daquelas amarras. O que não é verdade para mim e para você. Porque em Cristo essa escravidão foi liberta, foi arrebentada, ela foi destruída. Entretanto, isso não significa que toda a luta que existe no nosso coração vai deixar de existir. Isso não significa que toda a inclinação má do nosso coração passa a ser boa. Não é isso que o texto diz. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vê uma libertação, mas existe um processo desse mais e mais, em que, vamos ver aqui, as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Então é um processo de que uma vez que eu caminho com Ele, Ele me santifica, eu passo cada vez mais a desejar menos aquilo que é pecado e passo a desejar mais aquilo que é virtude. Então o processo de santificação nunca vai ser apenas um processo de mortificação. Ele é um processo de vivificação num sentido, onde você mata o pecado e você abraça virtudes. Então, se você olhar Efésios 4, eu gosto muito desse texto, porque ele mostra para nós um padrão de arrependimento verdadeiro. É abandono de uma prática pecaminosa e a adoção de uma virtude no lugar. Então, o que tem sido minha prática recente na minha vida de oração? Eu já falei para vocês, tem um dia lá do egoísmo, né? Então, o dia que eu oro só por... Basicamente, né? A maior parte dos pedidos é voltados para mim. Então, as coisas que eu entendo que eu preciso para o ministério, as coisas e tal. E tem uma hora que são os meus pecados, os pecados que eu quero ser liberto, eu não quero mais viver daquela forma. E tem sido uma prática recente minha de orar para que Deus me liberte daqueles pecados, mas que Ele me dê virtudes opostas no lugar daquele pecado. Faz sentido? Então eu coloco lá, ao invés de ansiedade eu quero fé. Ao invés de ira, eu quero amor, sei lá, a ira pecaminosa, né, que tem a ira santa. Então eu comecei a colocar os meus pecados, os mais frequentes, ou os que mais me incomodam, e comecei a pedir então para Deus me dar uma virtude oposta. Poderia ser, por exemplo, não sou preguiçoso, mas poderia, preguiça, eu quero largar a preguiça e quero ser uma pessoa proativa, trabalhadora. Vocês entenderam, certo? Não vou ficar pensando, senão vou começar a me expor demais. Mas é essa ideia de que mais e mais, então ele é um processo. E a gente vai ver que os outros parágrafos vão falar desse processo, e muitas vezes aqui, quem já teve crise de fé do tipo, você comete um pecado, você fala assim, não é possível que depois de tantos anos de caminhada com Cristo eu ainda faça isso. Quem aqui já teve isso? Então pronto, o que eu gosto da confissão é que ela vai nos ajudar a entender, a perceber inclusive isso, de que existe na nossa caminhada então elementos importantes a serem percebidos. Então eles são mais e mais mortificados, e vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras. Então existe uma forma em que nós temos o pecado mortificado e temos as graças vivificadas. Existe uma forma onde essas virtudes são inseridas na nossa vida. E isso vai ser prática da verdadeira santidade, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então essa ideia de que a mortificação do pecado, a adoção de virtudes, esse processo de conformação à imagem do Filho, faz parte do processo para que eu e você, um dia,
vejamos Ele face a face. Para que um dia no novo céu e na nova terra sejamos conforme Ele é. Agora, olha para a tua vida e só me fala, falta pouco ou falta muito? Aqui quem gosta de carro? Só eu? Tá, tem uns gatos pincados aqui que gostam de carro. Se você tem um carro que tem pequenos amassados, pequenos defeitos na pintura, algo do gênero, você leva aonde? Tira moças, é isso? Lá no Brasil é um martelinho de ouro. Porque ele vai lá delicadamente, sem grandes coisas, e remove aqueles pequenos defeitos. Agora, se nós fôssemos um carro, a gente está mais para aquele carro que deu perda total. Nós somos um carro que, humanamente falando, não adianta, não tem recuperação. O chassi foi avariado, a lataria está destruída. Não tem nada que sobrou de bom. Mas aí que vem o martelão de ouro lá. Aí vem Jesus na nossa vida, Espírito Santo habitar em nós, que recupere então esse carro que estava em perda total. Essa é a ideia. Então nós somos... Só que a nosso deu perda total, vai ser um processo longo. E dentro desse processo longo, eu não sei se você já passou por essa crise, mas às vezes, por que não pode ser mais rápido? Por que não pode ser mais rápido? Eu tenho umas coisas na minha vida que toda semana é uma luta. Eu falo assim, por que eu não consigo fazer isso desse outro jeito? Seria tão melhor para mim, né? Não seria, porque se fosse, Deus teria feito. Agora, existe nessa recorrência das nossas lutas, existe uma forma de Deus nos informar, é a maneira de Deus nos avisar de que a gente continua a depender dEle. De que sem Ele, nós somos incapazes de qualquer boa obra. Então tem hora que a gente vai virar para Deus assim, Senhor, mas me livra desse negócio. E aí Ele vai falar, a minha graça te basta. Então, pensem nesse processo de santificação como um processo no qual Deus nos coloca em nosso lugar, no qual Deus deixa claro quem trabalha, quem manda e quem depende. Então vamos avançar para o segundo parágrafo. Essa santificação, embora imperfeita nesta vida, é realizada em todas as partes da natureza humana. Alguns vestígios de corrupção ainda persistem em todas as partes. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. O que chama atenção? Então a Teresa está a lembrar aqui de Romanos 7, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, etc e tal. O que mais que chama atenção aí nesse texto? Todas as partes. Uma coisa que me chama a atenção logo no começo é que ela é o quê? Imperfeita nesta vida. Imperfeita nesta vida. E eu já compartilhei com vocês que uma das grandes lutas que eu tive na minha vida era o amor pelo dinheiro. E houve uma mudança brusca de relação do meu coração com o dinheiro no dia do meu chamado. Assim, uma mudança brusca. Foi tão brusca, que eu cheguei a pensar que o amor ao dinheiro tinha morrido na minha vida. E um dia eu estava a conversar com um amigo meu, o pastor Nilson, e eu falei, cara, eu não tenho mais isso. Eu falei, Léo, eu acredito que você tenha. Eu acredito que você não percebeu ainda que é impossível a libertação completa, é impossível a satisfação total em uma área da sua vida, aqui e agora. O pecado continua a te assediar. E depois dessa conversa com ele, eu fiquei a refletir, fiquei a pensar, e é verdade. Agora, a luta é menor hoje? É muito menor.
é muito menor. Antigamente eu vivia para trabalhar, para ganhar o dinheiro. Agora o dinheiro vem. Aí minha relação com o dinheiro agora é problema em outras áreas. Às vezes é o que eu quero ter, ou o que eu quero comer, ou como eu quero me divertir, enfim. Existe ainda uma relação em que você precisa ficar atento. E uma das melhores formas, que dica para você que luta contra o amor ao dinheiro? As melhores formas de combater o amor ao dinheiro é dando mais. Você quer combater o amor ao dinheiro? Oferta mais na igreja, ajuda mais pessoas. Gasta menos consigo e mais com os outros, né? Mas então essa santificação ela vai ser imperfeita nessa vida, mas ao mesmo tempo que ela é imperfeita, não existe nenhuma área da sua vida que não deva ser santificada, ou que não será santificada, ainda que em velocidades diferentes. Então vai ter áreas da sua vida que você será santificado mais rapidamente, em outros momentos, em outras áreas, você será santificado mais lentamente. Então, a minha paciência me parece algo que tem sido lentamente aperfeiçoado, santificado. Tem um cantor no Brasil chamado Lulu Santos e tinha uma música dele que era a abertura de um programa de TV que falava que ele interpretava, não sei se a música era dele, né? Com passos de formiga sem vontade. Tem hora que parece que esse processo de santificação da minha paciência é um passo de formiga sem vontade, pequeno e lento. Mas vão existir outras áreas, outros pecados em que essa santificação será mais rápida. Então isso é importante a gente perceber. Então, o resto da vida com algum vestígio de corrupção. E aí vem a guerra contínua. E aquela pergunta que eu fiz, se alguém aqui já teve a crise de olhar, peraí, sou crente há tantos anos e eu ainda luto contra esse pecado, o facto de você pensar sobre isso, demonstra essa verdade. E para mim demonstra que você é crente, porque você está preocupado com isso. Então toda vez que pergunta assim, eu não sei se sou salvo, tal, por conta disso, eu ainda cometo pecado, eu falo assim, só salvo preocupa com pecado, normalmente. O descrente não está preocupado com o pecado, ele quer mais viver no pecado. Então vamos avançar. Hoje o negócio vai produzir, hein? Nessa guerra, a corrupção residual pode predominar fortemente por um tempo. Então isso significa que na sua vida de santificação, existirão momentos, ou poderão existir momentos, em que essa luta vai estar muito mais intensa do que o normal. É como se você tivesse numa dieta e você vem a seguir essa dieta à risca, nos detalhes, sem falhar nenhum dia, sem ter nenhum desejo de comer nada fora da sua dieta. Mas vai chegar uma hora que vem um desejo, que vem aquela vontade de querer quebrar a dieta, de comer aquele doce, de comer aquela pizza. E é mais ou menos essa a noção da nossa luta contra o pecado. Porque existe uma corrupção residual, em alguns momentos, por diferentes razões, da maneira como Deus trabalha, essa corrupção vai estar abafada, vai estar sob controle. E vai chegar um momento que parece que você perdeu as rédeas daquilo que acontece no seu coração. E ele vai falar que a corrupção residual pode predominar fortemente por um tempo. Se fosse traduzir em outras palavras, quando a corrupção predomina, o que acontece? Eu peco. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, é possível que um crente caia numa fase que vai falar, desviou, aconteceu isso, em que ele ele renda-se à prática de um determinado pecado? Pode. Pode acontecer. Isso pode acontecer
fortemente. Predominar fortemente. E a gente, para mim, mais uma vez, isso vai conversar muito com o capítulo da certeza da fé, que a gente vai falar da certeza da salvação, de que em alguns momentos é como se a gente começasse a ficar meio arrogante, meio cheio de si, e Deus fala assim: deixa eu te mostrar quem você é. Ele diminui a ação dele no seu coração e você se rende de novo para o pecado, seja ele qual for. Seja ele qual for. E isso vai nos trazer à memória, o que eu já falei hoje, a humildade, a sensação de dependência. Precisamos depender, nós dependemos de Deus. Sem Ele, nós nada fazemos. Não é o que Jesus Cristo falou? Sem mim nada podeis fazer. Então, quando a gente começa a achar que está espertão demais, está muito crente, essa é uma das possíveis consequências, a tua corrupção predominar fortemente na sua vida. Entretanto, pela provisão contínua de força proveniente do Espírito Santificador de Cristo, veja como que ele qualifica o Espírito Santo aqui? O Espírito Santificador de Cristo. Se a gente for pegar João, Jesus vai dizer: eu preciso ir para que eu envie o Espírito. Essa ideia de que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, essa íntima relação da Trindade, a natureza regenerada prevalece. Então, ainda que a corrupção aconteça, quem ganha no final? A natureza regenerada. Assim, os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor do Senhor. Então, uma coisa interessante que ele fala, quem que está aperfeiçoando a santidade? Nesse último parágrafo? Os santos crescem na graça, aperfeiçoando a sua santidade. Então, uma coisa importante para a santificação é que a gente vai chamar a santificação de um processo sinergista, onde você tem, então, como se fossem duas forças, mas não são duas forças, são dois agentes, a trabalhar nesse processo. E quem são esses agentes? Deus e nós. Quantos por cento para cada um? Essa aqui é uma brincadeira que o Weber Pai fazia na sala de aula. Quantos para cada um? Se você tivesse que definir 50-50, 20-80, 80-20, 99-1, E aí o Weber Pai vai falar assim, 100 e 100. 100% dos dois. Essa ideia de que a gente não deve, a gente tem esse vício, A gente tem esse vício de toda vez tentar operar na esfera divina. Então a gente quer ver a soberania divina e a responsabilidade humana e a gente quer estar preocupado como Deus é soberano, ao invés de preocupar como a gente deveria se comportar, como a gente deveria agir, a maneira como a gente deveria crer. E a mesma coisa na santificação. Então você deixa o Espírito agir, mas o que a Bíblia fala que você tem que fazer, vai e faça. Não acha que um dia isso pode acontecer de uma certa forma, mas não acha que um dia o Espírito Santo vai te tirar a coberta, vai levantar você, colocar na cama, vai te colocar de joelho no chão e vai te fazer orar. Isso pode acontecer através de um incômodo vindo do Espírito no seu coração, mas não vai ter uma força te puxando, te colocando. Eu sou presbiteriano, tá? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Porque a gente confunde, isso é uma confusão muito complicada no nosso meio, a gente confunde soberania divina com irresponsabilidade humana. Soberania divina pressupõe para nós responsabilidade humana. Então, qual é o meio que a santificação acontece segundo a palavra? Leitura da palavra, vida de oração, culto público, caminhada com irmãos, tal. Então faça. E não reclama, faça. Mas não dá resultado. Fala em oração para ele que não dá resultado. Como diria o Arival, manda lá um e-mail para o Procon Celestial, reclama com ele. Daí,
segue a sua caminhada. Então pronto, passamos capítulo 13, vamos para o 14. Agora, da fé salvadora. Então a gente viu, revisou aí o que nós acabamos de revisar? Santificação, né? Então a gente vai agora caminhar para a fé salvadora. Olha lá, primeiro parágrafo. A graça da fé, o que chama atenção nessa parte que eu li? É a graça da fé. A fé vem da graça. A graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra do Espírito Cristo, faz no coração dele. O Espírito de Cristo que faz no coração deles. E é... Oi? Certo. Porque eles confundem, então porque eu sou eleito, eu vou fazer quanto é bagunça, não é esse caminho. Isso. E aí a hora que eu entro com essa ideia de confundir a soberania divina com irresponsabilidade humana, e tem uma outra confusão muito comum no nosso meio, que é a salvação pela graça. A salvação é pela graça. Custou para Deus, mas a partir de que eu sou salvo, a graça pressupõe obediência. A graça pressupõe ação. Então, para mim, um dos textos mais clássicos para falar de eleição e salvação pela graça é Efésios 2, de 1 a 10. Então, ele vos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados. Aí depois, mais para frente, lá no 8, 9, vai falar que isso é a fé e a salvação é dom de Deus, não dá obras para que ninguém se glorie. Aí ele fala para depois, lá no 9, acho que é no 9 ou no 10, para que nós, para quê? Andemos nas boas obras que ele de antemão preparou. Então existe uma salvação que é pela graça, que pressupõe o caminhar em boas obras. E boas obras aqui não é fazer caridade, boas obras é obedecer a palavra de Deus. Para mim é mais do que uma consequência, é a finalidade para a qual ele é salvo. Então, o bom presbiteriano, ou o bom cristão, deveria perceber que a salvação pela graça é o começo de uma vida de obediência, é o começo de uma vida de obras, que é o que Tiago vai defender na epístola dele. Então, é pressuposto essa ideia. Então, os eleitos são habilitados a crer através da graça da fé, e isso acontece no coração, a gente já viu isso, e aí faz no coração deles e é... Por favor, leiam para mim essa frase. E é... A graça da fé, e ela que vai habilitar tudo isso aqui, é ordinariamente operada pelo ministério. O que isso significa? Sem a palavra, sem exposição da palavra, ordinariamente não vai ter fé. Então, como que você quer que alguém que convive consigo venha a crer se você não fala da palavra? Lembra aquela ideia do eu testemunho, eu vivo, mas eu não falo? Não é isso. E aí aqui é Romanos 10, 17 na veia. E por acaso está ali, Romanos 10, 14 e 17. Então, o ministério da palavra, e aqui você tem tanto aquilo que você pode fazer, como o ministério da palavra na pregação. E o ministério da palavra na pregação, na exposição da palavra, ele tem tanto a questão de que pessoas podem ser convertidas, como você pode e deve ser santificado. E isso nada a ver tem com o mensageiro, isso tem a ver com aquele que enviou a mensagem, e com aquele que é a mensagem. Mensageiro é só mensageiro. Mas pronto, então vamos lá. Essa fé é aumentada e fortalecida pelos mesmos meios, bem como pela administração do sacramento e pela oração. Então a fé salvadora, ela é um dom de Deus, mas ele fala um detalhe importante nessa última frase. O que é? Logo no começo.
essa fé é aumentada. Então existe fé pequena e fé grande? Existe. E existe um processo que aumenta essa fé. Então quando você... E aí essa fé grande e pequena, eu não creio que deveria ser uma prática nossa, comparar a fé nossa com os nossos irmãos, mas sempre pensar na nossa relação com Deus. É muito importante a gente pensar nessa relação, de como a nossa fé pode ser aumentada. Porque eu não sei você, mas se eu tenho algo bom na minha vida, eu quero mais. Se a fé é algo bom e tem uma possibilidade de tê-la maior, por que querer menor? Ou por que acomodar-se? Essa é uma pergunta importante a ser feita. E essa fé aumentada, eu não sei aqui quantos vão lembrar de quando eu preguei em Gênesis 15, mas se a gente pegar a vida de Abraão, por exemplo, a gente consegue ver claramente a maneira como Deus trabalha e aumenta a fé desse homem ao longo do Gênesis. Ao longo do livro de Gênesis, você consegue perceber isso claramente, ou não? Então veja bem, Abraão foi prometido, o que foi prometido a Abraão? Por Deus? Duas coisas, o que foi prometido? Então, para ser pai de uma grande nação, ele precisa de duas coisas para ser pai de uma grande nação. O que ele precisa? De um filho de terra. Você não tem nação sem terra. Basta ver a briga de Israel e Palestina. Você não tem nação sem terra. Você precisa de espaço geográfico, você precisa de gente para pôr lá dentro. E para pôr gente, precisa de filho. Então Deus prometeu isso a Abraão. Quem prometeu? Deus. Ele vai falhar? Não. Mas Deus promete. Aí chega o nosso amigo Abraão e ele vai lá para o Egito. O que ele faz lá no Egito? Ele mente. Por que ele mente? Por causa da sua esposa, que era muito bonita, e ele tinha medo, ele se descobrisse que era a esposa de Abraão e matassem Abraão. Então ele tinha medo de morrer. Ele não estava preocupado se a esposa ia ser tomada. A preocupação dele é se ele tivesse que morrer para isso. Certo? Então veja, Deus não prometeu que ele ia ter um filho? Por que ele estava com medo de morrer? Como que você tem filho depois de morto? Não tinha célula-tronco, não tinha banco de sêmen congelado, não tinha isso aí. Dependia dele estar lá. Então ele estava com medo de morrer, ele não devia. Quantas vezes ele faz isso? De mentir quando a esposa porque ele tinha medo de morrer? 2 vezes. 2 vezes. Em Gênesis 15, Abraão está numa crise de fé, ele está lá lamentando e lamentando com Deus. Pelo menos ele foi lamentar com a pessoa correta. Ele lançou diante de Deus o lamento dele. Abraão nos ensinou como fazer. Aí ele fala assim, o que me adianta se quem vai herdar as minhas coisas é o Damasceno Eliezer? Nem meu filho é, meu escravo, que vai herdar tudo que eu tenho. O que adianta isso aí? O que está acontecendo na minha vida? Aí Deus fala assim, que absurdo, sai daí de dentro da sua tenda, olha para o céu. E uma coisa importante, que Abraão ele estudava astronomia, não astrologia, certo? Então ele estudava os astros, não o horóscopo, ok? Então ele estudava as estrelas. E Deus fala assim, me fala quantas estrelas tem, se é que podes. Ele fala, eu sei pelo nome, e a tua descendência vai ser desse jeito. Quando chega em Gênesis 22, só que antes disso, no meio do caminho, o que Abraão faz para ter o filho? Corta, ele pega um atalho, aquilo que eu e você gostamos de fazer. A gente acha que Deus pede ajuda com algumas coisas. Você acha que Deus pede ajuda com as promessas dele. Aí ele vai e corta um atalho e tem um filho que é escravo. Só dá confusão. Tanto é que chega lá na festa do desmame do Isaac, a mulher fala, manda essa mulher embora. E esse moleque atazanado, esse Ismael aí, manda ele embora. Não quero no departamento infantil, não quero na sala junto com meu filho,
ele só me enche a paciência, manda ele embora. E Deus fala, manda mesmo. Aí pronto. Aí depois vem tal, Gênesis 22. O que acontece em Gênesis 22? Deus prova a fé de Abraão. Deus pede a Abraão o sacrifício de Isaac. Agora eu quero que você pense que esse é um homem que estava com medo de morrer sem ter a promessa cumprida. Esse é um homem que falou para Deus, quem está herdando minhas coisas é meu escravo. É esse mesmo homem que vai sacrificar Isaac. E o autor aos Hebreus diz o que sobre Abraão? Pronto, que ele sabia, ele fez sabendo que Deus ressuscitaria Isaac. Quando você olha para essa linha do tempo, o que você percebe na vida de Abraão? A fé foi aumentada. Ele começou a crer mais naquilo que Deus faria e na maneira como Deus cumpre as suas promessas. Então, até o exemplo que eu dei na pregação é de que eu não preciso subir na balança para saber que eu estou acima do peso. Eu preciso apenas da minha esposa. Então eu sei que eu preciso emagrecer todas as vezes que minha esposa não consegue me abraçar. Então ela abraça e a mão não fecha. Aí eu sei que eu estou acima do peso. Então quando eu emagreço, ela consegue me abraçar bem nas pontas assim, mas dá certo. Mas a ideia no processo do aumento de fé, e eu quero que você leve isso para a sua vida, agora eu fui meio pentecostal, né? Você leva isso para a sua vida. É de que quando você passa pelas circunstâncias da vida, pelas dificuldades da vida, você começa a experimentar quem Deus é e aquilo que Ele faz. Você começa a ter uma fé que crê que Ele pode fazer aquilo de novo. E aí você começa a ficar confortável diante de uma circunstância daquele tipo. Então você volta para o estágio que a Dani me abraça. Aí Deus vem com um processo de aumento de fé. Aí Ele me engorda de tal forma que a maneira como eu estava conseguindo abraçar quem Deus é, na minha concepção de Deus, aquilo que Ele pode fazer, Deus põe uma circunstância ainda mais difícil para que a minha fé possa ser mais uma vez aumentada. Então é quase a prática do ginásio. Você aumenta o peso para que você cresça, para que você se fortaleça. Então o processo de fé, o processo de aumento de fé pressupõe as muitas provações. Por isso você tem que ter um motivo de grande alegria, passar por várias. Porque quanto mais você passa por provação, mais você experimenta quem Deus é e aquilo que Ele faz. E se Ele é a fonte de todo bem, conforme nós vimos no curso de teologia, experimentar daquele que é a fonte de todo bem não é algo que eu deveria desejar? Sim ou não? Aí você fala assim, é nessa hora que eu sei que Ele existe. É nessa hora que eu vejo que eu não estou a caminhar sozinho. É nessa hora que eu percebo o cuidado dEle para comigo. Então o processo de aumento de fé, ele pressupõe o processo de fogo, de juízo, purificando a nossa vida, pancada do sofrimento, para tirar ídolo do coração e certeza de que Deus no final vai me dar um bom resultado, de estar mais parecido com Cristo. E aí, mas Deus conhece o nosso coração, então Ele vai dar esse processo, aí a tua fé começa a crescer e você começa a abraçá-lo de novo. Então isso vai ser um processo. Então chega uma hora que você pega, você fala assim, passou a circunstância, passou o problema, passou a provação. Aí é igual o descanso no ginásio. Então se você faz corretamente, a hora que dá 1 minuto, 1 minuto e meio, dependendo do seu tipo de treino, é o tempo de descanso máximo. A hora que você está recuperando o fôlego, mais 10 repetições. E vão para cima. Então a hora que você começa a recuperar o fôlego, vem outra. Então a vida cristã, por ela ser um processo contínuo de santificação, que pressupõe o aumento de fé, por isso pressupõe provações, em última instância, ou você está numa provação,
Você está saindo de uma ou você está entrando em uma. Não tem outro estado na vida cristã. Ou você está a sair de uma, ou você está a entrar em outra. E isso é a vida. Faz sentido? Então pronto. Então a fé aumentada. Então você já sabe, se você pedir por mais fé, o que vai acontecer na sua vida? É pau. Vai ser na cabeça, vai vir para cima. Vai vir perceber, vai vir provação. Então eu falo, cuidado com aquilo que vocês pedem a Deus. Cuidado com o que você pede para Deus. Por quê? Porque Deus responde a oração. Se você pedir fé, vai vir. E vai vir pancada dura. Lá quando fazia Muay Thai, a pancada seca, aquela que entra, você nem faz barulho, você só sente, ela dói dentro de você. Isso é a vida. Se você pedir, Deus responde. Vai lá. Esse é o único meio que Deus vai aumentar a fé? Me parece ser. Me parece ser. Me parece que é através do desconforto. Porque quando você olha as passagens de Tiago, passagens que apontam para essa realidade de uma fé aumentada, ela pressupõe uma adversidade. Né? Então é o passar por várias provações. Porque, pensa o seguinte, como que a sua fé será aumentada se a sua competência, as suas forças não são desafiadas? Se o seu senso de incapacidade não é exposto? Porque se eu estou numa situação de conforto, eu dou conta. Se eu estou numa situação de conforto, humanamente falando, eu dou conta. Então vamos pensar aqui, tentando pensar um exemplo para isso. Vou dar os exemplos das coisas que eu entendo um pouco. Vamos pensar numa luta. Pensar numa luta lá, pode ser boxe, MMA. Aí, eu estou aí na faixa dos meus 100 e poucos quilos. A minha esposa está na faixa dos 40 altos 50. Se eu enfrento um lutador do tamanho da minha esposa, eu preciso de fé? Não, ele precisa de uma arma, senão já era. Senão já era. Se eu pego alguém do meu tamanho, aí... Agora, se eu pego um camarada maior do que eu, vai demandar de mim o quê? Aí eu vou precisar da arma. Eu vou precisar do milagre, eu preciso estar numa situação de desconforto para perceber minha incapacidade. Então me parece que a fé ela não é aumentada, me parece, né? Eu posso estar errado. Oi? Tá. Aham. Não existia capacidade deles de mudar aquela situação. Mas Deus foi lá e mudou. Então, a fé deles não foi aumentada também ali? Foi, e eu creio que não foi sem pouco sofrimento. Eu acho que é diminuir demais o sofrimento de quem passa pelo processo de infertilidade. Porque a pessoa que passa pelo processo de incapacidade de gerar descendência sendo crente, é a pessoa ter que lidar com o facto de que ela é incapaz de cumprir algo que Deus mandou. Então você reduzir isso a não desconforto, ou como se não fosse grande sofrimento, ou como se não fosse grande provação de fé, eu acho que é diminuir o sofrimento daqueles que não conseguem cumprir a vontade de Deus. Então, quando eu olho para quem não consegue ter filhos, assim como é o meu caso da minha esposa, até o momento, é de que é um processo em que hoje eu sou tranquilo com o fato de que eu posso ser o tiozão, mas para eu chegar nisso, foram talvez 15 anos. 15 anos de todos os meses o resultado ser negativo. 15 anos de tratamentos que deram positivo e depois as crianças morreram. 15 anos depois de ter uma gravidez natural e a criança morre.
Então, eu entendo que no caso que você citou o exemplo, eu acho que foi muito sofrimento, não é pouco. Tá. Então deixa eu fazer uma outra pergunta. Não, sim. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Então, aí eu vou fazer uma outra pergunta. Se eu tiver com uma faca enfiada na minha barriga, ainda que seja por apenas 2 horas, o espaço de tempo é curto, certo? O sofrimento é menor? Não. Então, o sofrimento você não mede por tempo, você mede por intensidade, né? Então, existem outros fatores que pesam na questão do sofrimento. Por exemplo, se você pensar no caso da esposa dele, ela vem de uma família de múltiplos filhos, muitos irmãos. Você é acostumado com aquilo, entendendo que aquilo é o padrão bíblico, você ser incapaz, não importa por quanto tempo seja, né? Ainda que tenha sido um espaço curto, eu não sei quanto tempo foi. Então eu entendo que o sofrimento ele não é medido por tempo, mas pode ser medido também por intensidade, pode ser por tempo. Então uma dor de cabeça leve que dura o resto da sua vida é uma desgraça. Às vezes você pegar uma pessoa que tem uma dor de cabeça leve, que dura o resto da vida, você fala assim, você topa, você aceita trocar a dor de cabeça leve por 2 dias de enxaqueca insuportável? Ela vai falar sim, porque o resto da minha vida eu vou estar liberto dessa dor de cabeça crônica. Então você tem formas de analisar e perceber o sofrimento, né? Mas o mais importante é que o sofrimento, ele é individual no sentido de que a maneira como Deus trabalha no nosso coração é diferente do que Ele trabalha na vida do outro. Porque cada um de nós foi feito de maneira tão única, tão exclusiva, de que Deus tem a maneira específica de trabalhar em você e trabalhar em mim. Eu gosto do exemplo de que o sofrimento na vida humana, ele é Deus como sendo um grande alfaiate. Ele vai tirar as suas medidas e Ele vai mandar o sofrimento que encaixa perfeitinho para você, para que no final a sua fé seja aumentada e fortalecida, né? E eu lembro de uma conversa que eu tive no seminário uma vez. Tinha um menino lá que ele achava que minha vida era muito melhor do que a dele, muito mais fácil do que a dele, e de vez em quando ele comentava algo do gênero, né? E aí eu fui igual Deus, né? O cálice da ira foi se enchendo, e um dia que ele comentou isso aí, eu virei para ele e falei, meu camarada, vamos lá, vamos pensar biblicamente, você está no seminário. Deus tem um propósito no sofrimento que Ele pôs na tua vida, Ele tem um propósito que pôs na minha. Eu vou te falar quais são os problemas que eu estou a passar agora, que eu não fico choramingando pelos cantos. Então, minha cunhada tinha sido recém-diagnosticada com câncer, com menos de 35 anos, 34 anos, sendo que minha sogra tinha acabado de morrer por conta do câncer que ela tinha sido diagnosticada, minha cunhada tinha sido diagnosticada. E aí, isso era só uma coisa, aí depois começou outra, tinha outros problemas acontecendo na minha vida. Eu falei assim, você quer trocar? Eu acho que você não dá conta, assim como eu não dou conta dos seus. Por quê? Porque Deus não quer trabalhar isso na minha vida agora, Ele quer trabalhar outras coisas. Então, o sofrimento e a forma de Deus trabalhar e a forma de Deus aumentar a fé, ela está relacionada com os problemas que você tem no seu coração. E aqui não diagnosticado por cardiologista, né? Ou diagnosticado por Deus. Então, acredito que o sofrimento vai ser parte dessa fé ser aumentada. Ana Raquel. Pode, isso pode. Uhum. Eu acredito que sim. E aí eu vou fazer uma comparação agora, que foi algo que eu vivi na minha vida. É como se esse exemplo fosse a conta-gotas. Não estou falando que vai ser sempre assim, pode ser um aumento, um incremento gigante. Mas normalmente quando você vê os outros a passar, porque se o ver os outros a passar, bastaria você ler os exemplos na Bíblia, assim, Deus abriu o mar. Pô, o que tem de difícil para Ele?
Aí você continua duvidando que na tua vida ele vai dar jeito. Então seria o conta-gotas. Vai existir uma forma onde parece Foz do Iguaçu, cataratas do Niágara. É um volume de água que não se compara com uma gota. Então, uma das minhas conversas com o pastor Arival, no começo do meu processo de chamado, eu dirigia muito para ele, para a gente poder fazer viagem para o interior, né? Ele é barbeiro, assim, ruim de volante, não sabe conduzir bem. E eu, porque eu amo, queria que ele ficasse vivo, né? Eu falei assim, eu vou dirigir com o senhor, eu vou lá, conduzo para o senhor, não tem problema nenhum. E era a oportunidade de conversar com ele, que ele não tinha para onde fugir. Né? Então ele estava trancado no carro, não tinha como ele fugir. E uma das vezes ele estava a me contar, essa é uma história clássica lá da igreja que eu fazia parte, de que a gente estava no processo de construção do espaço novo, e chegou o final do ano, o tesoureiro chegou para ele e falou, pastor, é o seguinte, nós temos dinheiro para uma de duas coisas. Ou a gente paga o 13º dos missionários, ou a gente paga os trolhas. O que nós faremos? Ele falou, você tem dúvida? Paga os missionários. Os trolhas nós damos um jeito. Mas paga os missionários. O povo de Deus está no campo, no trabalho. Não que os outros sejam menos dignos, mas paga. E aí ele pegou, se retirou, foi para a sala dele, começou a orar e começou a falar para Deus, falou assim, a obra é tua, é o Senhor, e eu estou aqui sofrendo, o Senhor não quer que aconteça, faz, tal. Nisso toca o telefone, a secretária vai lá, bate na porta e fala, pastor, o Beltrano aqui quer falar com o senhor. Tudo bem. Aí falou lá com o Beltrano falou assim, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Deus colocou um incômodo no meu coração para eu ligar para o senhor agora. Tudo presbiteriano, tá? A gente é acusado de muita coisa que nós não somos. Aí falou, rapaz, falar bem da verdade? Tô. E o que é? Estou precisando de X mil reais. Aí falou o valor. Aí o cara falou, rapaz, né, então tranquilo, porque esse foi o dinheiro que eu levantei ontem no ATM. Passa aqui em casa e pega. E ele conta que a igreja tinha uma Kombi velha, né? Que virava o volante, a Kombi não virava, tal. E ele conta que ele foi da igreja até o local, louvando e chorando, né? Eu falei, pastor, mas que negócio maravilhoso. Aí ele falou, Léo, essa experiência de fé minha. É legal, mas é minha. A sua você tem que ter. E quando você tiver a sua, você vai entender o que eu estou a falar. Você vai perceber o que eu estou a falar. E agora, minha fé foi alimentada por aquilo? Foi. Mas foi diferente de quando eu cheguei nos Estados Unidos, e na primeira semana que eu cheguei, eu perdi 40% do meu orçamento. 40% do dinheiro que serviria de sustento, sumiu. Não podia mais ser usado. E aí eu fiz uma oração parecida. Primeira semana, eu falei, Senhor, é para eu voltar envergonhado para o Brasil? É para eu meter o rabo no meio das pernas e voltar para o Brasil? É para isso que o Senhor trouxe aqui? Ou o Senhor tem algo maior para isso? Uma semana depois, surgiu uma verba não renovável que cobriria a despesa que eu tinha perdido por um ano. A verba não renovável foi renovada por mais 2. O aluguel subia, e tudo isso eu falava para a Dani, a gente não vai contar para ninguém. Por quê? Porque se a gente contar, o povo acha que a gente está a pedir dinheiro. Nós vamos lançar nele. E eu falava para Deus, e aí, qual que é? O que vai pegar? Né? E durante 3 anos, subia o aluguel. Então eu recebi um e-mail da coordenadora dos estudantes, falou assim, ano que vem a renda vai subir. A renda do apartamento vai subir. X. Tá bom? Tá, né? Tá. Falei alguma coisa para alguém? Não falei nada para ninguém. Oração. Chego lá no Brasil, vou de férias, a hora que eu retornava, quando eu retornasse, a renda subia. Aí fui lá na igreja, preguei e tal. Veio um cara e falou, pastor,
estou com um dinheiro que sobrou da lua de mel, quero dar para o senhor. Eu falei, eu quero pegar. Então nós estamos a falar a mesma língua. Aí como a gente faz? Eu falei, não, eu passo na tua casa, tá? Me dá o dinheiro, você me fala onde você mora, eu for no outro planeta eu vou, só me fala, eu vou. Né? E aí cheguei lá, ele pegou, juntou os dólares dele, deu na minha mão, 6 meses de renda. Ele falou, pastor, mas mais do que isso, a partir de agora até o final eu vou mandar todo mês. Eu fui que eu vivi. Aí eu entendi o que ele me falou. E agora, porque eu passei por isso, e Deus me deu o perceber essas realidades, que muitas vezes a gente toma umas decisões aqui, umas decisões meio loucas, como a gente está aqui. Por quê? Porque Ele fez, Ele faz e Ele fará. Agora, não acha? Vamos pegar o exemplo nosso aqui. Aí você pode conversar com o conselho. O conselho precisou sentir na pele o que eu já tinha sentido. Então, o passo de vir para cá, e hoje a gente já está com a conta fechando, e mês passado ter sobrado dinheiro, dá a eles coragem para a gente fazer mais coisa para o ano que vem. Por exemplo, contratar um pastor se a gente tem o dinheiro ainda. Por quê? Porque Ele fez, Ele faz, Ele fará. Por quê? Porque a obra é dele. Então, eu vejo que pode existir esse fortalecimento da fé ao olhar para a vida dos outros, mas quando você passa, aí é igual esteroide anabolizante, aí é outra realidade, né? Você cresce de um jeito que é não natural, né? E nós vamos ter que encerrar. Eu achei que a gente fosse avançar muito hoje, avançamos mais ou menos. E vamos orar então. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela Tua palavra, pela obra de Cristo, pela ação do Santo Espírito. Obrigado pelo processo de santificação, pelo Seu amor demonstrado por nós através desse processo. E muito obrigado, Pai, pelo dom da fé. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter a fé para crer. E nós pedimos, Pai, como igreja, como Teu povo, aumenta-nos a fé. Dá-nos experiências contigo. E eu peço, Senhor, agora, dá a cada um dos meus irmãos cá presente o poder usufruir de experiências com o Senhor, de poder experimentar da fé que procede daquele que é a fonte de todo bem. Dá-nos o poder crescer como igreja, uma igreja que crê, uma igreja que tem fé, para fazer aquilo que os olhos não veem, mas convictos de que o Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o que nós te pedimos através do santo nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, aproveitar o